Boa tarde. O ministro Luiz Henrique Mandetta assinou hoje no plenário do Senado uma portaria que disponibiliza no Sistema Único de Saúde um medicamento de alto custo usado para melhorar a qualidade de vida de pacientes com atrofia muscular espinhal. Um dia histórico para a saúde pública do Brasil, daqueles que mais precisam. Milhões de brasileiros esperam por este governo e por esta pasta para ter os seus problemas solucionados, como numa portaria ministerial assinada no plenário do Senado da República, em sinal de respeito a esta casa e em sinal de prestígio a milhões de brasileiros. É mais um passo dado em direção à melhoria da qualidade de vida dos portadores de atrofia muscular espinhal. Os desafios dos milhões de raros e de seus familiares é um problema social que requer o olhar atento do governo. As políticas públicas devem buscar alternativas para trazer o mínimo de conforto e bem-estar para esses cidadãos e familiares. Vamos garantir a medicação e, se não tiver o resultado, o laboratório nos dá o crédito, anula aquele pagamento, aquele dinheiro que gastamos. Este é o primeiro medicamento incluído no SUS por compartilhamento de risco. Primeiro. A indústria também percebeu a necessidade de compartilhar esse tipo de informação e compartilhar o risco. Então, esse é um ponto fundamental. A construção desse modelo, ele exige que a indústria abra mão de algumas questões, que o Ministério da Saúde seja mais inovador no processo gerencial, isso é um grande avanço que a gente está trazendo para a gestão pública, e que, de alguma forma, o objetivo final, que é o paciente, seja beneficiado disso. Infelizmente, a gente não vai conseguir curar definitivo essas pessoas, mas com a assinatura dessa portaria, a gente vai poder ajudar a muitas pessoas a melhorar a sua qualidade de vida, a diminuir suas dores. Isso, para mim, eu fico até emocionado quando falo isso, é uma grande honra, é uma grande satisfação poder estar participando aqui hoje desse anúncio. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, pediu ajuda aos senadores para recompor o orçamento da pasta congelado em 42%. Ele foi ouvido em audiência pública pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Marcos Pontes apresentou aos senadores as principais ações do Ministério da Ciência e Tecnologia. Citou, por exemplo, o Programa Ciência na Escola e o Centro de Dessalinização de Campina Grande, que estão entre as metas dos 100 dias do governo Bolsonaro. O ministro disse que todo gasto em ciência e tecnologia é investimento, porque a pesquisa traz soluções para os problemas que a sociedade enfrenta. Aí, Marcos Pontes pediu ajuda aos senadores, já que 42% do orçamento do ministério foi congelado pela equipe econômica do governo. Todo país desenvolvido, quando ele entra em crise, ele investe mais em ciência e tecnologia. A gente está fazendo o oposto. Então, é melhor a gente reverter essa coisa. E, para isso, a gente vai precisar da ajuda de muita gente. E o Congresso, pensando em orçamentos para o ano que vem, etc., o Congresso tem uma função essencial nisso aqui. O ministro também pediu apoio para a aprovação de um projeto que proíbe o contingenciamento de recursos dos fundos de ciência e tecnologia e recebeu o aval de senadores. Vamos lutar para aprovar na CAI o mais rápido possível essa questão do contingenciamento. Nós aprovamos uma vez, ainda como fui deputado na LDO, nós proibimos o contingenciamento lá na Comissão Mista do Orçamento. Então, vou pedir aqui o apoio daqueles que participam lá também, para já colocar agora na lei orçamentária proibição do contingenciamento de ciência, tecnologia e inovação. Marcos Pontes respondeu perguntas de senadores sobre diversos temas de seu ministério, que abrange também a comunicação. Em novembro de 2014, a Anatel estabeleceu novos índices que garantam ao consumidor a velocidade da banda larga contratada. Entretanto, passados 4 anos, ainda são recorrentes as reclamações de clientes que não conseguem obter esse índice. O governo reconhece esse problema? É uma questão que tem sido analisada pela Anatel, né, e eu estou aguardando, na verdade, o resultado dessa análise. A partir desse resultado, a gente vai trabalhar, então, nas possibilidades, nas correções e como que a gente pode trabalhar junto com as operadoras para que esse problema seja resolvido. Logicamente, eu sinto também o efeito. O acordo de salvaguardas tecnológicas da base de Alcântara, assinado com os Estados Unidos,
também foi discutido na reunião. Senadores pediram atenção aos quilombolas e aos municípios próximos da base no Maranhão. É necessário que nós possamos dizer, olha, essa riqueza está vindo para o Brasil, mas ela precisa também ser distribuída de forma justa nos locais, principalmente onde vai ser produzido, né, esse serviço, aonde esses foguetes vão ser lançados. Então, nós demos entrada no projeto 1951, que trata justamente sobre essa porcentagem de recurso, compensação financeira para esses estados que vão estar sediando esses serviços importantes, no caso, o lançamento de foguete. O primeiro passo de tudo isso é a aprovação do acordo de salvaguardas aqui no Congresso. Depois que ele for aprovado, aí a gente vai negociar lá com as comunidades locais, com o Estado. A Comissão de Constituição e Justiça rejeitou hoje, por 16 votos a 2, o projeto que pretendia acabar com a obrigação do percentual mínimo de candidaturas de um mesmo sexo nas eleições. O autor do projeto reconheceu o mérito de se tentar incentivar a participação feminina na política, mas argumentou que a exigência de 30% de candidaturas de um mesmo sexo e o investimento obrigatório de recursos do fundo eleitoral nelas não surtiu o efeito desejado nas últimas eleições. Para ele, o risco de candidaturas laranjas é grande. O que vai acontecer nesse Brasil, como já aconteceu nas eleições de 2018, e irá acontecer em 2020, e vivo aqui estaremos, para, depois desta tribuna, mostrar o laranjal que será instituído nesse país, nas câmaras de vereadores do futuro. E aí vem eleições de deputado 2 anos após, que também vão ser praticadas por laranja. Porque se um partido tem 7 homens, ele não consegue preencher os 30% de mulheres, eles vão prejudicar o partido como um todo? Aí o que se faz? Busca ou a empregada, ou uma cunhada, ou a esposa para preencher, para que o partido sofra ou não sofra, a sua chapa não seja registrada. O relator foi contra derrubar a obrigatoriedade do percentual mínimo de candidaturas de cada sexo. Apenas nas eleições de 2018 que as mulheres tiveram esse incentivo. Não há medidas de fomento, de convencimento e sedução das mulheres. Mas não adianta você dar o direito se não oferece condições para que essas mulheres efetivamente entrem no processo eleitoral. Outros senadores também argumentaram. É dentro do partido que se decidem as candidaturas. Ou seja, tudo começa dentro do partido, da definição das candidaturas. E aí a gente acaba não estando nas conduções partidárias. A mulher acaba ajeitando a mesa, colocando o cafezinho, fazendo a ambientação. Nós queremos o direito de estar aqui na proporcionalidade que nós mulheres existimos nessa sociedade e produzimos para ela. Houve um crescimento graças à lei da cota e a exigência dos 30% tempo de televisão e de recurso para a bancada feminina. Houve um aumento de 50% no número de deputadas federais. Eram 49, hoje são 77. Isso fez com que nós, que estávamos no rodapé dos países com participação feminina, éramos os últimos países em percentual de participação feminina, subir 30 pontos no ranking. Os senadores das comissões de Assuntos Sociais e de Assuntos Econômicos decidiram deixar para daqui a 2 semanas o polêmico projeto sobre a nova lei de drogas. O texto veio da Câmara em 2013, foi arquivado no final do ano passado e agora está de volta. O relatório do senador Stevenson Valentim manteve na íntegra o texto vindo da Câmara dos Deputados. O projeto de lei da Câmara prevê pena maior para traficante-chefe de quadrilha. Nos postos de saúde, fica obrigada a elaboração do plano individual de atendimento para cada usuário ou dependente de droga. O contribuinte poderá deduzir do imposto de renda até 30% para construção e manutenção de instituições de atenção a usuários de drogas. Licitações de obras públicas deverão reservar 3% do total de vagas para pessoas atendidas pelas políticas sobre drogas. Mas o texto nem chegou a ser discutido. Senadores se revezaram para defender ou criticar a proposta de realização de novas audiências públicas. Que a gente possa trazer experiências do Canadá, que a gente possa trazer experiências da Holanda, que a gente possa trazer experiências de várias partes do mundo para discutir esse tema e ver como eles estão encaminhando e solucionando
a questão de como lidar com o tráfico, como lidar com o usuário de drogas, como lidar com essa situação que é de extrema complexidade. Para a gente procurar fazer esse debate hoje, porque o Supremo Tribunal Federal, no dia 5 de junho, agora de 2019, já marcou a continuidade do julgamento de da liberação das drogas. Então, o placar lá já está 3-0. Nós vamos continuar repetindo o que já foi feito, vamos continuar procurando até que venha, se um dia for possível, o maior número de depoentes aqui que sejam a favor da droga, quando cabalmente já se viu que a maioria é contra a droga. Eu sou uma usuária de canabidiol e eu gostaria sim de aprofundar mais no projeto para ver se não tem nenhum entrave que acabe prejudicando um pouco, porque as pessoas que consomem esse medicamento, e a gente tem assistido crianças que tinham 30 convulsões por dia passar a ter nenhuma, e a gente precisa avaliar profundamente se não tem nenhum entrave que acabe prejudicando essa evolução. O requerimento para a realização de audiência pública foi rejeitado e, com o pedido de vista coletiva, as comissões de Assuntos Sociais e Assuntos Econômicos voltam a se reunir para votar a matéria no dia 8 de maio. E se o projeto da Câmara for realmente aprovado na íntegra, como quer o relator, cai a possibilidade de se portar pequenas quantidades de droga, como determinava uma das emendas ao texto. Por outro lado, pode haver redução de pena, dependendo da quantidade de droga encontrada com a pessoa. Esse projeto ele não vê punição, não vê aumento de pena para traficante grande, traficante médio e grande porte. Mas para o pequeno, que muitas vezes é mula, é o cobaia ali para vender aquela quantidade inexpressiva de um grande traficante, ele não precisa e nem vai ser penalizado pelo PLC 37. Ele vai ser tratado, ele vai ser socializado. A Comissão de Relações Exteriores examinou e aprovou nesta quarta-feira o texto do acordo firmado pelo Brasil e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. O documento foi firmado em 3 de junho de 2015, em Paris, no governo Dilma Rousseff. Ele prevê o aprofundamento do relacionamento do Brasil com a organização, o estabelecimento de base jurídica para as contribuições financeiras aportadas pelo governo brasileiro e a criação de mecanismos para definição de linhas de trabalho entre o país e a OCDE. A ecoterapia é um método de tratamento e reabilitação que utiliza o cavalo para o desenvolvimento psíquico e social de pessoas com deficiência. A jornalista Renata de Paula conversa com o senador Flávio Arnes, autor de projeto aprovado pelo Senado que regulamenta essa atividade. Olá! O Senado aprovou o projeto que regulamenta a ecoterapia, terapia com auxílio de cavalos. E nós vamos conversar com o senador Flávio Arnes, da Rede do Paraná, autor da proposta. Seja bem-vindo, senador. Obrigado, Renato. Senador, o projeto é de 2010, o senhor apresentou o projeto em 2010, ele foi aprovado no Senado em 2012, foi para a Câmara dos Deputados, foi aprovado lá em 2015, voltou ao Senado e agora, mais uma vez aprovado, vai à sanção presidencial. Primeiro, eu queria conversar com o senhor sobre qual a importância para um legislador de ver uma proposta de sua autoria passar por todas essas etapas. É uma alegria muito grande, né? Eu diria, porque eu particularmente venho acompanhando o trabalho da ecoterapia no Paraná e no Brasil já faz alguns anos. E enquanto senador, na outra vez que aqui estive, fazia e apoiava bastante as iniciativas da ecoterapia, particularmente porque nós temos a ANDE, que é a Associação Nacional de Ecoterapia, e que funciona aqui em Brasília, na Granja do Torto. E é um assunto, assim, eu diria, muito importante, que é uma metodologia para a pessoa com deficiência, para habilitação, reabilitação, mas não só, eu diria, para a pessoa com deficiência, até para o aluno comum. Às vezes tem um aluno introvertido, um aluno tímido, um aluno que tem alguma dificuldade de relacionamento. Quer dizer, a ecoterapia pode ser assim um instrumento super valioso
para que essa pessoa se socialize, se desenvolva, agora particularmente com a pessoa com deficiência. Mas na regulamentação prevê que a ecoterapia, ela vai ser, a regulamentação é específica para pessoas com deficiência. Por que não para todas as condições? Porque há pessoas com outras condições, como, por exemplo, depressão, síndrome do pânico, que também podem ser favorecidas pela ecoterapia. Não tenho dúvida alguma, né? Porque especificamente vem sendo tradicionalmente utilizada para pessoas com deficiência. Mas eu conheço, por exemplo, uma experiência muito particular da ecoterapia que era desenvolvida numa APAE, e no mesmo município havia hospital psiquiátrico. E os pacientes do hospital psiquiátrico eram levados na APAE para fazerem a terapia com o cavalo, da ecoterapia. E houve um caso em particular que eu vi, né? A pessoa não falava, não se abria para nada, né? Aquilo, quer dizer, a interação com o cavalo abriu um mundo para a pessoa, começou a falar, a se relacionar, foi a cura daquele paciente. E a gente vê até, sabe, Renata, que em muitas situações, né, a terapia com animais, vamos dizer, com cachorro também, a gente vê muito em documentários, em filmes, é extremamente benéfica para os pacientes e com cavalo também. Senador, e qual que é a importância de regulamentar a ecoterapia em lei, uma vez que o Conselho Federal de Medicina já reconhece há mais de década, né? Por que em lei? O Conselho Federal de Medicina reconhece, o Conselho de Fisioterapia também, já que as secretarias aqui do Distrito Federal também reconhecem. Alguns planos de saúde já cobrem. Alguns planos de saúde cobrem, mas havia necessidade de regulamentação, pelo menos neste momento, em função assim da própria consolidação da metodologia, né? Porque é algo novo, diferente. Então as pessoas se perguntam, né? Precisa fazer curso para isso? Que profissionais que vão atuar? A vigilância sanitária deve atuar ou não? Como é que você faz o prontuário também para esses pacientes? Como é que é o acompanhamento? Né? Se existe a necessidade do veterinário ou não? Então, tudo isso está previsto na legislação, né? Quer dizer, dizendo, olha, para você fazer uma ecoterapia, você tem que ter, em primeiro lugar, como em qualquer situação, aliás, a opinião do médico. Mas, então, o médico vai dizer se aquilo é possível para aquela pessoa, para não fazer mal também. Então, o médico vai dizer, não, pode fazer. Muito bem, quem que vai fazer? O fisioterapeuta, o psicólogo, o profissional de equitação. Qualquer um pode fazer? Não, tem que ter uma formação para isso, né? Um curso específico para isso. Existem cursos, praticamente 200 cursos que já foram feitos no Brasil, né? E, ao mesmo tempo, você tem que acompanhar o cavalo também, o médico, o veterinário, tem que ver, né, se o cavalo está em condições, se o cavalo é adequado. Não é qualquer cavalo que é bom para se fazer a ecoterapia. Então, tudo isso estando regulamentado, isso dá uma segurança, né, para a família, para quem faz, para o poder público, para conveniar e tudo, para estar tudo de acordo com algo, assim, com muita qualidade. Então, só para explicar para quem está assistindo a gente, senador, quem precisar de ecoterapia vai precisar da avaliação de 3 profissionais antes de ter acesso ao tratamento. Um médico, fisioterapeuta e um psicólogo, é isso? Você sabe que é importante sempre a gente ter a participação de profissionais, né? Então, o fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta vai ser não só antes, como durante a terapia. O psicólogo é sempre bom, o psicólogo estar acompanhando, vendo, orientando também. Porque você sabe que é interessante que se diga que um cavalo andando, um passo do cavalo são 12 movimentos.
Então a pessoa se movimenta 12 vezes, um passo. Em cima do cavalo. Em cima do cavalo. Então a pessoa se movimenta para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, 12 vezes num passo. O cavalo dá 60 passos no minuto. Então 60 vezes 12 são 720 movimentos por minuto, 720 por minuto. 720 vezes 30 minutos, uma terapia, vamos imaginar, de meia hora, isso significaria mais de 20 mil movimentos em meia hora. Por isso os relatos de médicos, de fisioterapeutas, de psicólogos dizendo que é uma coisa muito boa, muito saudável. Não quero dizer que as outras metodologias não o sejam também, mas a ecoterapia, em função disso, quer dizer, o fisioterapeuta olhando, o psicólogo acompanhando, o médico, uma equipe mínima, né, e qualificada para atender bem a pessoa que está lá fazendo a ecoterapia. Senador, o projeto ele prevê a necessidade da equipe multidisciplinar mínima e dá 180 dias para as instituições se adaptarem, né? A lei entra em vigor em 180 dias. O senhor acredita que as instituições vão conseguir se adaptar nesse prazo estabelecido? Olha, Renata, eu diria que a maior parte das instituições que oferecem a ecoterapia no Brasil já tem o curso, porque isso é bem consolidado e bem tradicional no Brasil. A ANDE já está no 9º Congresso Nacional. No último congresso da ANDE, Associação Nacional de Ecoterapia, cerca de 300 trabalhos foram apresentados no Congresso. Então, se imagina. Estudos sobre. Quanta gente pesquisando, estudando, vendo resultado. Então, já está, assim, vamos dizer, consolidada a ideia. O projeto de lei, agora a lei, era para organizar e consolidar de vez a iniciativa. Mas já existe isso, inclusive já se está indo para outra fase, que a hipoterapia, vamos chamar, a primeira fase é fazer a terapia, mas tem um processo educacional também junto, para o aluno que não tenha deficiência, mas já está se chegando na última fase, que é o para-enduro. As pessoas que fazem a ecoterapia e vão trabalhando, tem um número, lógico que nem todo mundo vai fazer isso, mas já é a parte esportiva, ou seja, para enduro, caminhadas de 5 quilômetros, 10 quilômetros, e já são 5 estados no Brasil que estão fazendo o esporte para equestre, né, para enduro, no caso, o enduro, para enduro, e também 2 países, né, e o Brasil que está levando essas experiências para os outros países também. Então, já estamos até numa fase, né, de classificação funcional para distinguir os atletas, né, que têm uma habilidade ou outra, para que isso dê margem a que isso seja incluído no futuro numa competição paralímpica. Senador, muito obrigada pela entrevista. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.